Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu vou mostrar para vocês duas matérias que parecem não ter muito a ver, mas tem tudo a ver. Principalmente porque agora o nosso país está sofrendo com fortes chuvas. E como sempre, graças também à ajuda da mídia, os políticos terceirizam a culpa que é apenas e só deles. Todos os impostos que a gente paga deveria voltar em forma de benefício a todo brasileiro. Mas não é isso que acontece. Então, sempre que chove um pouco mais forte, as ruas cada vez mais sem estrutura, as cidades crescem sem infraestrutura nenhuma, sem nenhum planejamento. É casa por cima de casa, uma colada na outra, ruas apertadas para a quantidade de carro que tem. Então o que é que gera com isso? Se a água não tem para onde correr, ela começa a subir. É óbvio. É matemática pura. Mas os caras terceirizam essa culpa. Ah, é o povo que joga lixo no rio. Será que o cara joga o lixo dele no rio porque ele é mal educado ou porque não passa a coleta na rua dele? Sendo que ele também paga imposto. Então todas essas coisas que vão acontecendo, meus irmãos, e com o apoio da mídia que faz questão de destacar isso mesmo, olha, se conscientiza, até quando falta água, a culpa é sua. Mas você está desperdiçando muita água, você tem que parar com isso, mesmo você pagando a sua conta. A culpa não é deles que não investem em infraestrutura, não faz mais barragem, não, a culpa é sua, sempre é sua. A mídia já ensinou isso e o povo já aprendeu. Então aqui nós vemos o efeito disso, essa matéria está nos principais portais de informação e mostra aqui, ó, essa imagem, né? Você vê aí o helicóptero e uma corda, né, para resgatar uma pessoa. Isso aconteceu aqui, como diz a matéria que está no Metrópolis. Aconteceu na quarta-feira, dia 30/11, o helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina resgatou uma mulher de 42 anos, submersa até o pescoço por um enchente. O resgate ocorreu no município de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. A vítima teve o carro arrastado pela força do rio e precisou abandonar o veículo. Ela conseguiu buscar apoio em um ponto de ônibus, onde ficou praticamente com todo o corpo abaixo do nível da água. Então essa aí pode-se dizer, né, meus irmãos, que pela foto, né, que ela nasceu de novo, né, Deus mesmo que salva. Então isso é um problema sério no país, essas enchentes, né? E aí já começa a aparecer a solução. Olha só, essa segunda matéria. Google cria ferramenta para mostrar onde haverá enchentes no Brasil. Sistema de alerta de inundações ajudará a conter impactos de desastres ambientais. O Google se uniu ao Sistema Geológico do Brasil, CJSGB/CPRM, para lançar um sistema de previsão de enchentes. Revelado nesta terça-feira, dia 29/11/2022, a solução utiliza recursos de inteligência artificial IA e a Machine Learning ML para apurar onde haverá inundações. A ferramenta ajudará em ações para conter os impactos de desastres. A tecnologia, que já está disponível na Índia, Colômbia e outros países, foi apresentada aos brasileiros no fórum Understanding Risk em Florianópolis, Santa Catarina. O projeto pretende fornecer previsões para a população em risco, governos e ONGs. Dessa forma, será possível levar o alerta a quem poderá auxiliar ou precisar se resguardar do incidente. No Brasil, a novidade se junta às soluções do Google de alerta contra desastres ambientais, como os alertas SOS e os avisos públicos anunciaram. E aqui tem um pouco de explicação, né, como ele funciona. Com os recursos de IA e ML, os sistemas de alertas de inundações trabalham com o processamento de diversas informações. É o caso de dados que apontam o nível de água dos rios, indicadores meteorológicos e imagens de satélites. Através disso, é possível desenvolver modelos automatizados de previsão e alertas em escala global. O Serviço Geológico do Brasil do Ministério de Minas e Energia vai auxiliar nesta tarefa. Segundo o Google, a entidade opera sistemas de alerta hidrológico em 17 bacias hidrográficas do país. Todo este aparato é utilizado para auxiliar na tomada de decisões para mitigar os impactos de eventos hidrológicos extremos. A Head de Parcerias e Impacto Social do Google, Luisa Pebble, deu mais detalhes sobre a novidade. Segundo a executiva, o buscador vai exibir os alertas de inundação no topo. Este aviso será habilitado se o usuário estiver nas redondezas da região afetada ou se fizer uma pesquisa sobre o local. No futuro, o objetivo é aumentar a área de cobertura e também emitir alertas via notificação do celular, disse. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Tá vendo, meus nobres irmãos? Isso aqui é uma coisa muito boa, né? Uma coisa que a tecnologia aí promove. Agora, o X da questão a gente já vai ver. Deixa a gente terminar as explicações, como a gente sempre faz, né?
A implementação da novidade acontecerá em duas partes. Primeiro, o serviço vai emitir alerta de inundações ribeirinhas em tempo real para mais de 60 localidades. Depois, haverá notificações com previsões de enchentes geradas pela equipe de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil e pelo Google em áreas selecionadas do Brasil. Esses alertas estarão disponíveis na pesquisa Google, no Maps e na nova plataforma de informações sobre enchentes do Google. A Flood Hubble explicaram: ao longo dos próximos meses, a cobertura de alerta e previsões será expandida para outras regiões do país. O sistema de alertas de inundações chega em boa hora. Faltando menos de um mês para o início do verão, esta é a época mais preocupante em relação às chuvas, especialmente para quem vive próximo das encostas e de rios. É o caso das chuvas fortes em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que deixaram centenas de pessoas desabrigadas em fevereiro. A Bahia encarou uma situação similar em dezembro de 2021. Após tempestades, cidades do sul do estado entraram em emergência devido aos alagamentos. Em reação, as empresas e instituições se uniram para coletar doações às vítimas do cataclisma. Mas estes são casos isolados. Em um relatório, as Nações Unidas apontaram que, entre 2000 e 2019, mais de 70 milhões de pessoas foram afetadas por enchentes no Brasil. É por isso que o sistema do Google se torna bem-vindo, pois ajudará a salvar muitas vidas, né? Então aqui encerra a matéria. Você vê que é uma matéria bem explicada, né, como funciona. E o problema não é que se cria essas coisas, meus nobres e queridos irmãos. Deixar bem claro que nós não somos anti-tecnologia. A tecnologia, ela é como tudo nesse mundo, né? Ela pode ser usada para o bem como pode ser usada para o mal. A questão é que cada vez mais você vê a necessidade, né? E como ela vem ganhando destaque, que é a tal da inteligência artificial. Ela chegou para ficar. E qualquer um que fala dela, né, fala contra essa tal evolução, a pessoa logo é descartada, é demitida. Isso aconteceu recentemente. Lembra quando a gente falou do engenheiro aqui do Google que fez alguns testes e a resposta que ela estava dando deixou o cara preocupado? O próprio Elon Musk também fala muito contra a inteligência artificial. Embora ele seja o as da tecnologia do mundo hoje, né, o Elon Musk, mas mesmo ele, né, ocupando a posição que ocupa no mundo, o cara mais rico, nem ele é respeitado quando vem dar esse tipo de opinião contra a IA. É uma coisa que chegou para ficar. Então, em alguns filmes futurísticos, como a gente já viu, aos poucos, meus irmãos, esse sistema vai tomando conta. E o que é que acontece com aquelas pessoas que podem ser potencialmente perigosas? Elas vão sofrer mais restrições. Tem um filme das antigas, logo acho que é um dos primeiros a tocar nesse assunto, e o cara é condenado por um crime que ele ainda nem cometeu, né? Mas no filme é mostrado que a humanidade conseguiu prever o futuro com grande precisão. Porém, quando você assiste o filme atentamente, você vê que não é de fato uma previsão. Só que essa foi uma forma que o autor usou, não é, o criador do filme, para falar sobre a inteligência artificial. Na verdade, não é uma previsão, é uma coleta de dados que chega àquela conclusão. E você vê que essas histórias elas são parecidas em todos os filmes. Por mais diferente que seja o tema, a temática do filme, a conclusão é a mesma. A inteligência artificial, ela cria um tipo de independência e faz o seu próprio julgamento. E é uma coisa, meus irmãos, que mais cedo ou mais tarde vai trazer problema para nós, não para quem está no poder. Eu não creio que quem está no topo da cadeia alimentar vai ter qualquer problema com ela. Agora já os outros, né, meus irmãos, esses que se não se adaptar vai juntando pontos negativos contra ele mesmo, esses aí, ou seja, eu, você, nós estamos ferrados, literalmente, meus nobres e queridos irmãos. E até pelas necessidades, pela incompetência do nosso Estado, você vai ver que cada vez mais esses serviços de grandes empresas serão necessários e vão chegando para ficar. O Estado é incompetente e isso vem como uma ajuda, né? Mas nada nessa vida, meus irmãos, é de graça. Não existe almoço grátis. É essa a questão, mas ninguém olha por esse lado. Enfim, deixa a tua opinião aí. Me diz como é que tá a sua cidade, se anda chovendo muito ou não. Aqui em Pernambuco tem chovido bastante também. É até um clima que tem piorado a saúde de muita gente, porque hora tá bem quente, hora chove, hora faz frio, então é realmente muito choque térmico que a gente acaba levando, né? Não tem organismo que consiga se adaptar a tamanhas mudanças uma atrás da outra, né, meus irmãos? Então se está acontecendo algo parecido aí com você, deixa aí nos comentários, a gente faz questão de ler.
e aqui você fica sabendo um pouco mais do que vem pela frente. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!